Tá gravando aí já, Rick? Estamos gravando. Ah, já estamos gravando? Estamos gravando. Ah, isso é um vacilo. Tu sabe o que, assim, faz tanto tempo que a gente não grava, que, ainda mais juntos, que, cara, feijoada e tal, como a gente tem muito programa gravado, a gente foi, graças a Deus, foi lá, continuou largando os episódios, mas sentar pra gravar, normalmente a gente grava uma vez por semana. Cara, deve fazer mais de mês que a gente não grava. Não tá fazendo junto. Porque, cara, feijoada, né? Alcançamos nosso objetivo, né? As 20 mil pessoas lá. Presente, Governador, vários secretários, né? Toda a política, empresários, médicos e artistas e o nosso povo, né? A nossa galera tava lá, né? Muitos novos clientes. Então acho que a gente pode começar. Vamos começar falando de coisa boa, né? Vamos começar a falar de. A gente não parou ainda, né? Pra falar de feijoada com samba. Eu vou agradecer os nossos patrocinadores, que também faz tempo que a gente não faz isso. Agradecer a Red Bull, que o Will chegou aqui e disse, se esse Red Bull aqui é decoração, a gente vai te contar uma história que a gente já contou aqui 10 vezes, mas ela é muito legal. É que ela é inacreditável. Ela beira o inacreditável. Tem uma empresária aqui também, aqui no Rio Grande do Sul, de entretenimento, que se chama Laura Bier. E ela, cara, é gente finíssima, assim, cara, gente da gente, assim, cara despachada, assim, sabe? E aí ela assim, que legal, geladeira, não sei o quê. E aí tinha uma lata vazia, né? E aí eu e o Vinha, a gente falou, porque tem que seguir um padrão, né, da Red Bull. E aí pra seguir o padrão, a gente ia colocar uma lata. Só que a gente não tinha, e não tinha tempo da gente buscar. Então a gente pegou uma lata que tava vazia, a gente falou, ela nunca vai escolher essa. E botou cara, ali. Ela abriu a geladeira e botou a mão na lata e ela também. E aí, claro, graças a Deus, cara, a gente parou, virou uma grande gargalhada e tal, ela pegou outra lata e tal, assim. Só que assim, a suspensão que nos deu de ar, sabe? Que tu faz aquele... A gente não pode ser que isso tá acontecendo, sabe? Inacreditável. E aí, cara, virou meme e tal, não sei o quê. Tu vê, ó, que loucura. O podcast dela foi o que chegou pra uma gestora América Latina da Red Bull, um corte da Laura. Veio um elogio pro Brasil e veio um elogio pro Rio Grande do Sul do cara que nos autorizou, Gui Branco, que nem na Red Bull tá mais, que nos autorizou a ter o patrocínio da Red Bull aqui. Então, assim, pô, as loucuras da internet, né? Então, assim, reverberou pra caramba e tal, foi muito legal. E agradecer também ao apoio da Red Bull na feijoada com samba, assim, era surreal. Inclusive, agradecer a tenda, primeira vez que aquela tenda Apollo foi montada no Brasil. Agradecer o empenho O Fábio, Tainá e Frasca foram sensacional. Né? O Fábio montando a tenda. Eu o Fábio é um amo cara mais do computador, assim, vamos dizer assim, que é o mosqueteiro aqui do Rio Grande do Sul. Ele é um cara mais do computador. Quando tinha 3 empilhadeiras descarregando a tenda do caminhão, o olho do Fabinho desse tamanho assim. Então foi muito legal. Agradecer mesmo de coração, é um baita parceiro, mais de 10 anos com a gente. O Fábio me mandou mensagem, né? Putz, tô com medo, nunca foi montado. Eu falei, Fábio, tu tem que lembrar que tu vai ser o primeiro. Exatamente. Pode ter alguém que vai montar melhor, mas o primeiro, esse cargo, nunca mais vão te tirar. Tu foi o primeiro do Brasil a montar. E é verdade, preciso lembrar. Agradecer a Academia Rafael Toro, que também, depois de vários anos patrocinando aqui já o podcast, nós produzimos um evento que foi muito legal, também foi a primeira vez que foi inovador lá em São Paulo. Eu acho que a gente pode trazer eles aqui para contar essa história melhor, mas a Combo produziu uma área de descanso para os concurseiros deles lá em São Paulo. Foi muito maneiro, eu fui junto com o Júnior para lá, a gente botou a mão lá, resolvemos o problema e para 2025 temos 9 grandes notícias, né? Então, obrigado, Academia Rafael Toro. Cadeirode, né? Cadeirode. Ela mudou minha estrutura da coluna, né? Aliás, a cadeira lá do escritório também, Cadeirode. Faz tudo, né? Eu já falei pra minha mãe, inclusive, se eu morrer, tem funerária aqui também. Tem funerária aqui também. Tem caso de... Se tiver filho, tem também. A Ioiô também que atende, talvez que tem tudo, cara. Tem tudo. A gente impressionante, eu fico impressionado com a Combo. Mas é um ecossistema, né? A gente Muito começa maneiro. do primeiro momento da pessoa até o último. É isso aí. Em resumo, é isso. E todo mundo que é bem sucedido na área de entretenimento não fica somente com eventos. É que tu vai ficando velho, cara. É isso. Entendeu? Vai ficando velho e tu vai vendo... É que o olho da gente nunca vai parar de ver necessidade. E eu acho que o empreendedor é isso, né? Tu enxergar uma necessidade e resolver o problema. O nosso papel é sempre estar resolvendo o problema. Aí assim, pô, tá faltando um lugar bacana aqui. Pra gente é isso, tá faltando um lugar bacana aqui, a gente vai lá e pum, faz um negócio bacana, meio fazendo, né? Meio assim, claro, a gente vai galgando algumas conquistas, tu vai tendo uma equipe melhor, tu vai interpretando em números, né? Aqueles investimentos e tal. Mas é tudo muito do coração ainda, né? Do tipo assim, cara, pô, aonde será que a minha esposa e meus filhos gostariam de ir? Cara, tu começa a olhar mercado, olhar bairro, olhar não sei o quê. Pô, é aqui. E aí tu convence mais 2, 3 malucos ali e vai lá e faz o que tem que fazer.
E agradecer também a Espírito Santo, que nos veste. A Espírito Santo tá preparando uma surpresa também pra nossa galera lá. Esse episódio vai sair bem depois. Ai, tomara, né? Não, vai sair bem depois, então então tá bom. tudo certo. A gente decidiu hoje, também a gente pode falar isso, decidimos hoje, Paloma e eu, sobre festa final de ano da Combo. Vai ter que voltar, né? Que dia? E é rápido. Então, tomara 14, que já tenha 14. passado. Mas 14. 14 do 11. 14 do 11. Mas vai ser uma surpresa, eles também vão saber a data 14 mais do próxima. 11? Isso. Porra! Aí me ferra, né? Sim, mais fortificado. Tu tem que voltar um pouquinho pra tua terra também, né? Pra trabalhar um pouquinho. Eu, hein? Olha aí, o telefone. E é isso? É isso. Então tá. Pagamos a conta. Vamos agora conhecer o nosso convidado. Will, vocês querem falar como a gente se conheceu? Como a gente se conheceu é muito bom, né? Eu gosto de contar a história. Ela é aleatória, como tudo na nossa vida. Na dele também, porque depois eu descobri que eu acho que foi a aleatoriedade que também nos fez nos encontrar. Mas era o ensaio da Feijuca nesse ano ainda, dia 9, que foi Dia da Mulher, num sábado. E eu tava muito cansada, tava na desmontagem. Falei, eu tinha um aniversário pra ir de um dos meninos que jogava futebol. Hoje tá em Dubai, também com os nossos amigos em Dubai também. E aí eles falaram, não, tu tem que vir. E eu pensei, eu não posso, eu preciso dormir. E eles falaram, não, tu tem que estar aqui. Aí eu falei, meu Deus do céu, então vou ter que ir, né? Aí mais um dia fazendo o que tem que ser feito. Mas fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que daí o grande lance, e cada vez a gente vai ver menos pessoas fazendo isso. Tipo assim, tô cansada, tô não sei o quê, tenho o meu trabalho pra fazer, Eu disse, mas eu não vou abrir mão de uma oportunidade. Né? Tipo assim, ainda, claro, amigo das pessoas, mas assim, cara, poderia acontecer algo. Eu acho que uma coisa era certa, né? Se eu voltasse pra casa, tinha 0 chances de acontecer alguma coisa. E mesmo eu não tendo certeza de que aconteceria algo como veio a acontecer, lá era o único lugar que poderia estar acontecendo. Então, acho que sempre que e acho que isso acontece hoje em dia com muita frequência, né? A gente acabou a feijoada agora, eu tô indo pra Fórmula 1 no final de semana, aí já vou ficar em São Paulo. A convite da Heineken. Um beijo pra galera. Respeita, senhor. E vou pro Rock the Mountain com a Red Bull. Então, assim, por mais que eu esteja cansada e saiba, todos esses lugares vão me proporcionar a oportunidade de eu conhecer alguém. Então, eu me faço presente, independente do quanto eu esteja cansada ou com a vida muito movimentada, né? E eu acho que esse dia não foi diferente. Eu tinha certeza que voltando pra casa, minha chance se reduzia a 0, né? E estando em movimento, eu tinha, por menor que seja a chance de algo acontecer, existia. Então eu fui, cheguei ali e os meninos foram muito legais. Acho que todo mundo sabe que o rolê de futebol, de artista, a gente não entra com o celular, né? A gente deixa na porta. Mas eles foram extremamente delicados comigo, porque eu tava fazendo a desmontagem, então eles deixaram eu entrar com o celular, até porque era óbvio que eu não faria nada, mas para a segurança de todo mundo, e eu só precisava falar com todo mundo para ter saído da desmontagem. Então, eles foram super legais, eu fiquei com o meu celular, conseguia mexer, e também isso chamou a atenção do William, para ser um contraponto, porque ele pensou, única pessoa que tava mexendo. Pô, essa mulher é poderosa, meu irmão. A única que tem celular aqui dentro. Aí eu já olhei também. Alguma coisa tem ali. Pois é. Aí eu tinha ido, mas eu tava muito cansada, eu falei, vou dar uma passada ali e tal, passei. Levei um patrocinador do Inter junto, então também tava com o pessoal do Estrela Bet. E aí fui sair do banheiro, e aí um amigo em comum nosso, que também se chama William, nos parou assim, pegou nossas mãos e falou, vocês têm que se conhecer. Aí eu, beleza, né? Só que assim, eu pulei uma etapa que naquele momento eu já não era mais a Paloma, né? Eu era a Paola, com certeza. Beirando a DJ Palova. Então eu falei, caramba, não consigo conhecer ninguém agora, né? Não tem como trocar ideia no estado que eu tô. E aí eu tava com o celular, eu só dei meu celular pro William e falei, anota teu número e segundo eu te chamo e tal. E eu nem sabia da pauta ISG. A gente se falou por causa do Ferrugem, se eu não me engano. Eu tento me lembrar, mas... Flashes. Tem uns cortes. E aí o William pegou meu número, me seguiu, acho que me seguiu no Instagram, sei lá, a gente trocou muito rápido, assim. E eu já fui embora. E aí, sim, aí vem a pauta que é muito legal. A gente começou a se falar para eles fazerem um projeto aqui que é deles do Rio, que é com o sócio dele, que é com o Dudu. E aí, no fim, eu comecei a falar com ele sobre pauta solidária. E aí o William falou, não, mas eu faço isso a minha vida inteira. E eu falei, não, mas a gente precisa disso, porque a feijoada ela é muito grande. A gente quer tornar ela ainda maior esse ano. E a gente se sente muito responsável pela parte social.
Então, como é que a gente consegue devolver isso, já que a cidade construiu esse projeto com a gente, conseguir levar um almoço de 300 pessoas para um festival de 20 mil, tem muito da construção da cidade, como é que a gente consegue retornar um pouco de valor para isso também, né? E nada melhor do que falar com um profissional, que eu acho que agora ele explica quem ele é, dito Boa. isso, porque é um grande profissional do ESG. Cara, acho que conta um pouco da tua história para depois a gente entrar no que é o ESG, né? E que eu comecei a entender mais pelos livros, pelas coisas que eu vou entendendo, pelos movimentos das grandes empresas multinacionais, né? E vou acompanhando esse movimento. E aí, quando a Paloma me falou disso, eu disse, não, mas é exatamente isso que a gente precisa agora. Sabe? A gente precisa mostrar o que a gente já faz e o que a gente pode fazer é quase imensurável, porque assim, não tem fim fazer o bem, né? Proporcionar, voltar as coisas e tal. Mas conta um pouquinho da tua história para depois a gente chegar. O como também tu conheceu o ESG, né, e tal. Tem até que fazer uma defesa, né? A Feijoada com Samba já fazia ações de ESG, né? A gente só não potencializa. Eu só fui o potencializador disso. Né? Vocês já faziam isso, então já era uma coisa que acontecia. Depois a gente vai entrar nesse assunto. Então, falar sobre mim é meio difícil, né? Mas a gente ajuda. O nosso papel aqui é te ajudar. Mas assim, se eu fosse falar sobre mim, cara, filho de nordestina, que foi pro Rio de Janeiro trabalhar como babá, com filho de um cara que veio do Espírito Santo com 11 irmãos para morar no Complexo do Alemão. E aí meus pais se conheceram, porque minha mãe não tinha... A única família que minha mãe tinha era no Complexo do Alemão, que era uma tia dela que trouxe ela para trabalhar aqui, como babá, na mesma família. E aí o único lugar fim de semana que minha mãe tinha para ir que ela morava nessa casa, era o Complexo Alemão. Aí lá ela conheceu meu pai, eles tiveram meio que um rolo, eles não casaram nunca, só tiveram um rolo. E nesse rolo nasceu eu. E aí eu morei nessa casa com a minha mãe até os 6 anos, então eu cresci, né, assim, até os 6 anos eu cresci numa família branca, classe média, no Andaraí. E aí, quando eu completei 7, a minha mãe teve que sair de lá. Na verdade, minha mãe quis sair para ir para um outro emprego, que esse outro emprego não aceitava criança, e aí minha mãe falou assim, o mesmo direito que eu tenho de criar, você também tem pro meu pai. Meu pai falou assim, não, beleza, manda ele para cá que eu vou criar ele com a minha mãe, que é minha avó, que não tá mais aqui. E aí eu cresci no complexo dos 7, morei lá dos 7 até os 18, 19, com a minha avó, né? E eu sou péssimo de tempo, tá? Tá, então eu tô só dando de período, mas pode ser mais ou menos. O que vale são as experiências, né? Não as datas. E aí, cara, pra mim foi muito doido porque, tipo assim, eu saio de uma experiência. Por mais que eu fosse filho de uma empregada doméstica, eu fui criado por essa família como se fosse alguém da família e sou até hoje moro com uma dessas minhas irmãs que viraram meus irmãos de criação, que é a Luciana, que eu moro na casa dela até hoje com ela. Depois que minha avó morreu, voltei a morar com ela. Mas eu saí de uma experiência de uma criança negra, mas que vivia numa classe média, pra dentro de uma favela. Então, pra mim, já é uma mudança grotesca de ambiente, né? E aí eu falo pra todo mundo que a minha primeira, assim... O primeiro choque, assim, na minha vida, a primeira coisa impactante que eu vi na minha vida foi parece filme, mas foi verdade. No meu primeiro dia de aula, que eu tava indo pra escola sozinho, né? Lá todo mundo se virava sozinho, né? Porque os pais trabalhavam, minha avó trabalhava, indo sozinho. No meu primeiro dia de aula, quando eu desci o morro, eu vi uma cabeça cortada no meio da rua. Tipo assim. E o que mais me chocou, claro, uma cabeça de um ser humano, né? Cortada ali. E aquele período ali, e aquele lugar ali tava passando por um período tava começando um período de guerra, que era do Comando Vermelho com o 3º Comando, que era Morro do Adeus e Morro do Alemão, eu era do Morro do Alemão, e aí tava uma guerra muito grande, então morria muita gente. E aí eu vi essa cabeça e assim, me impactou muito a cabeça. Mas o que mais me impactou foi a naturalidade que as pessoas passavam pelaquela cabeça como se não fosse nada. Isso tu tinha 7 anos. 7 anos. Então aquilo ali me impactou muito, assim, foi meu primeiro grande impacto. E o segundo grande impacto da minha vida foi um show que o Afro Reg fez, que mais tarde eu fui fazer parte do Afro Reg, mas eu nunca tinha frequentado o Afro Reg. O Afro Reg já existia no Complexo Alemão, que foi um show que o Afro Reg fez, que era Mãe Desarme Seu Filho, que era num lixão lá,
no Complexo do Alemão, que eu e os meus amigos, a gente sonhava que aquilo ali fosse virar uma Vila Olímpica, e no futuro virou uma Vila Olímpica. Foi muito legal isso. Mas era um show que foi de Cidade Negra e Gabriel Pensador. E aí a segunda coisa que veio me impactar foi, primeiro, jovens negros que eram do Afro-Reg sendo protagonistas, sendo os protagonistas daquilo, e o tráfico entregou arma, porque o show, o nome do evento era Mãe, Desarme Seu Filho. O tráfico entregou arma pro Afro-Reg quebrar as armas no palco. Então aquilo ali foi uma segunda coisa que me impactou muito. Mas eu cresci no complexo, mas mesmo crescendo lá, eu não perdi contato com essa família que minha mãe começou a trabalhar. Então eu via aos fins de semana e férias. Então assim, eu posso falar assim, se eu falar pra você que eu passei fome, é mentira. Se eu falar pra você que eu passei necessidade, é mentira. Eu morava na favela, mas eu tinha uma situação boa mesmo que morando dentro de uma favela. Eu tinha um quarto, tinha televisão, tinha videogame. Depois fui ter videogame, que muita gente que não morava na favela não tinha. Então, Desculpa alguma te interromper, tá? Mas assim, nunca tive vivência perto, tá? Muito menos no Rio de Janeiro. Que a gente sabe que tem grandes empresas que não querem nem chegar perto do Rio de Janeiro por condição. Como que é a segurança de quem mora lá? O que a gente vê na televisão sem um morador. Como é que é isso mesmo lá dentro? Então, eu não moro mais já tem muito tempo. Mas quando eu morava, eu sentia que era um lugar que assim, aqui eu não vou ser assaltado e não vai ter nada muito que a não ser a polícia ou a guerra entre as facções que vai afetar a minha segurança. A gente se sentia muito seguro, mas era uma outra época, era uma época que, apesar de ter essa guerra de duas facções, eu garanto pra você que com o PP, eu tenho certeza que morreu mais gente do que quando tinha guerra entre as duas facções. Isso é muito doido falar sobre isso, né? Então, eu me sentia seguro, me sentia livre. Podia jogar bola descalço. Peguei ainda essa época de jogar bola descalço, de brincar na rua, de não ter telefone. Fui a última geração. E de ter alguns princípios que eu vi que foi se perdendo também. Que é a questão de respeitar o mais velho, de ter horário para chegar em casa, enfim. Porque assim, eu morava numa rua que assim, a favela, ela tem... Dentro da favela ela tem a pobreza e a extrema pobreza, né? Eu era da pobreza, não era da extrema pobreza. Então assim, todos os meus amigos ali que moravam ali naquela minha rua que eu vivia, todo mundo tinha uma família estruturada. Os pais trabalhavam, ninguém era envolvido com droga, ninguém era traficante, então era um ciclo tranquilo, porque tinha famílias estruturadas. E é isso que era o pulo do gato, né? Porque ao mesmo tempo que muitos dos meus amigos tinham famílias estruturadas, outros não tinham. A maioria morreu ou foi pro tráfico. Essa minha galera que eu andava, que a gente cresceu junto, ninguém morreu ou foi preso, mas continuou muito pobre. Continua pobre, não conseguiu sair da favela. Eu fui o único do meu ciclo de amizade que conseguiu sair da favela. Entendeu? Então, assim, são várias mortes que a gente fala, né? Eu posso não ter continuado lá, venci e saí, mas meus amigos ficaram. Alguns tiveram filhos novos, aí tiveram que parar de estudar, tiveram que trabalhar. Então, é uma série de coisas que vai afetar o desenvolvimento daquela pessoa. Mas, assim, o meu diferencial foi que, apesar de eu crescer ali, aos fins de semana eu convivia ainda com a minha família de classe média. Nas minhas férias eu ia para Búzios, eu ia para São Pedro. Então, ao mesmo tempo que eu morava ali, eu tinha uma válvula de escape, que era essa minha família, que me apresentava um outro mundo, um outro Rio de Janeiro. Isso também foi me moldando também a conseguir transitar nos dois lados. Eu consigo falar com preto, com branco, com rico, com pobre, com policial, com juiz, com traficante, né? E quando você trabalha na favela é impossível você não falar com tráfico. E falar é uma coisa, se envolver é outra, né? Então, assim, eu tive isso. Então, eu tive sempre essa facilidade de transitar nos dois lados, sabe? Por isso que eu tenho essa facilidade até hoje de fazer amizade com todo mundo. Hoje vocês são meus amigos, considero vocês meus amigos. De uma realidade totalmente diferente da minha, de um estado totalmente diferente do meu, mas são meus amigos. Por quê? Porque eu tive essa sagacidade de saber transitar nos dois lados. E aí foi até falando com o Boca, a gente estava falando isso, sobre política, e aí eu falei pra ele o seguinte, falei assim, o político agora que aparecer, que conseguir transitar nos dois lados, sem ser tão atenuante pra direita ou tão atenuante pra esquerda, mas que conseguir transitar nos dois lados e fazer essa ponte e essa ligação e essa integração do país que tá faltando, ele vai deitar. E a gente não tem essa figura ainda. O famoso centrão.
Uhum. Mas a gente não tem essa figura ainda. Não temos. Concordo. Mas aí eu tenho essa facilidade, entendeu? Então, tipo assim, hoje eu falo com o Luciano Huck, com o Arminio Fraga, mas eu falo com a Márcia, que é a presidente da Associação de Moradores lá de Parada de Lucas, eu falo com a Neide, que é de Vigário Geral, eu falo com o meu amigo, que ainda é do Complexo Alemão, eu falo com o Wagner, que é da Cruzada São Sebastião, mas falo também com o Liporace, com o Renan Coelho da fábrica, entendeu? Então, assim, eu consigo transitar muito. Isso é muito difícil você conseguir fazer sem você perder os seus ideais. Putz, eu não me comparando com a tua realidade, só deixar bem claro isso. Por mais que eu odeie, eu não gosto muito de ficar fazendo esses disclaimers, assim, porque cada um tem sua vivência, eu acho que cada um tem sua naturalidade. Até fui separar uma briga lá na montagem do evento, por incrível que pareça, os funcionários estavam brigando lá na montagem. Uma das coisas que eu falei assim, cara, eu não vou botar mão em ninguém, vocês, eu tenho 2 filhos pequenos em casa, eu vou voltar pra casa. Mas assim, eu não sei a história de vocês, eu só sei a minha história. E que a feijoada, ela tem que estar montada. Vocês brigando de soco entre vocês, tá tudo certo pra mim. Eu fiquei 7 anos no quartel. O quartel acontece toda hora isso. Só que a gente se resolveu que nem homem dentro do alojamento, que você sai pra rua, tu é preso na hora. Cada quartel tem uma prisão ali e tal. Blá, blá, blá. E aí, quando eu falei isso pra eles, eu falei assim, cara, tá tudo bem se vocês querem se resolver. Só não prejudiquem os outros. Então, dando essa pequena volta, assim, como é importante a gente saber aonde está, né? E não... dei uma volta agora e meio que perdi o raciocínio. Mas a importância de... vou pular o assunto, porque mas eu vou... Eu vou buscar, Tá. eu vou buscar. Não, eu ia falar só o quanto que é importante. E esse é o nosso papel, né? De manter a linha, né? Viu? Bem alinhado, graças a Deus. Perdemos a prática. Não, mas o que eu ia falar era só a importância da gente saber quem a gente é, né? Desculpa, eu vou te interromper. Vai, porque senão tu vai perder a linha, eu tô na minha de boa. Da gente não... Puta, eu vou sair fora. Então, galera, hoje era despedida minha, mas vai ser despedida do Vinhas. O Vinhas Cast agora é meu. O Will podia vir uma vez por mês. Sempre a e palma. tomar. Pô, vamos fazer. E tomar conta. Do nosso podcast. Eu faço isso mole. A gente pode fazer uma temporada no Rio também, me agrada. Eu ia achar bem legal. Sim, e eu tenho até estúdio lá ainda, a Thaís do Notícia Preta. Olha que é aí. minha amiga. E eu sou conselheiro do Notícia Preta, então posso fazer A Thaís não foi lá. aquela que eu conheci? Isso. Um beijo, Thaís. Ela foi muito querida. Então já temos uma pauta para o Rio de Janeiro. Mas, só vai voltando aí, eu ia falar o quão é importante a gente saber quem a gente é, né? Independente do lugar que a gente esteja. Eu acho que isso é uma das coisas que eu aprendi também por estar agora neste movimento que tem marcas, aí tem artista, tem jogador, tem N mundos que não me pertencem, em essência, né? O meu mundo sou eu caótica, virando DJ. Mas como é importante a gente saber quem a gente é, né? Hoje em dia eu sempre falo que eu não negocio quem eu sou. Eu acho que eu negocio um contrato, vou negociar um evento, vou negociar, mas quem eu sou não é uma pauta. Então, absolutamente em nenhum momento eu coloco os meus princípios ou valores em negociação. Posso negociar tudo com qualquer pessoa, menos quem eu sou. E eu acho que esse é o meu maior aprendizado, assim, porque antes eu acho que nessa construção eu muito me perdi de, não, acho que eu tenho que fazer isso para conseguir tal coisa, E não, eu acho que eu consigo o que eu quero por ser quem eu sou. Eu acho que o maior valor tá nisso. Então, realmente, hoje não existe negociar comigo ou negociar quem eu sou em nenhum modelo que eu estou, em nem um lugar. Exatamente essa linha, por isso que a gente é brother. Acho que eu não te conheço, cara. Exatamente essa linha, porque como eu falo isso, independente do que tu tava falando lá atrás, agora eu peguei o gancho, independente de estar negociando uma festa de 200 pessoas ou tá fazendo uma feijoada com samba de 20 mil. Cara, vou ser sempre o mesmo Vinhas. Eu vou dar atenção para quem tem que dar atenção, eu não vou responder para não sei o quê, e vou fazer negócios. Mas daqui para cá, cara, o negócio é feito assim. Não quer, tá tudo certo. Vamos pro próximo. Porque com 43 anos, já passei por algumas dificuldades, não todas ainda, mas algumas dificuldades no setor de entretenimento. Minha primeira casa noturna eu tive em 2007. Então, assim, de lá para cá, muita coisa aconteceu. E eu falei pra Paloma ainda ontem, ou enfim, não lembro quando, assim, cara, vai acabar. As coisas vão acabar, elas vão entrar no novo ciclo, não sei o quê. E o que te faz forte, o que faz as pessoas terem respeito por ti, é quem tu é. Exato. Independente de, tipo, se a Red Bull apareceu, ou se foi tu tá trabalhando agora com um energético que recém começou. A atenção que tu tem que dar pra esse que tá começando é a mesma que se fosse a Red Bull. Porque tu não sabe pra onde vai o mundo. Tu não sabe pra onde vai girar. E a partir do momento que tu faça o teu,
o mundo vai te reconhecer. E me veio um link muito bom hoje. O Bernardo, meu filho de 3 anos e meio, eu levei os dois pro colégio hoje, ele tava de vampiro e o Henrique de esqueleto. E o Bernardo agora tá com a mania de abre meu vidro. Aí ele tá na cadeirinha de trás, eu abro o vidro dele e ele fica dando bom dia pras pessoas. Ninguém responde. Caraca. Ninguém. E eu falei assim, abana, filho, isso aqui. Primeiro que as pessoas se impactam, as pessoas não dão bom dia, que pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Na academia que eu frequento, eu falo, as pessoas se assustam. Eu passo, cruzo por mim, bom dia. Independente de quem seja, eu dou bom dia, as pessoas meio que se assustam. E aí eu fui conversando com ele, com o Bernardo hoje, por mais que ele tenha 3 anos e meio, ele tá ouvindo coisa de gente grande, ó. Eu falei pra ele, filho, não tem problema as pessoas não te responderem. Tu tá fazendo a tua parte. É difícil pra um bebê de 3 anos ouvir, né? Porque ele, de repente ele não entende. Mas a construção que eu tô fazendo com ele é que ele entenda que, independente que as pessoas estão te vendo ou não estão te vendo, faça o correto e faça o que tem que se fazer. Se é ensinado a dar bom dia pra todo mundo, dá bom dia pra todo mundo. Né? Por mais que pra ele é uma brincadeira ali no carro ainda, mas ele tá automaticamente sabendo assim, cara, azar que tu não me deu o bom dia. Eu tô fazendo a minha parte. Então, acho que é do que tu falou, né? De conseguir transitar, é porque as pessoas confiam em ti. As pessoas sabem que, independente de estar falando com a senhora lá da favela, ou falando com o Luciano Huck, cara, é o mesmo eu. É isso aí. Então, acho que uma baita construção e parabéns. A gente tava falando sobre personagens na Feijoada com Samba, né? E eu falei assim, quem é um personagem não consegue manter uma pessoa próxima dele por muito tempo. Porque esse personagem, uma hora a máscara cai. Agora, quando você é você, tipo assim, eu já tive embates incisivos com Luciano Huck, com Tico Santa Cruz sobre questão racial. Falando assim, não, vocês estão errados. E a gente embate e no final a gente fala assim, realmente a gente tá errado. Mas às vezes também fala assim, não, eu acho isso. Beleza, eu já fiz minha parte. Eu falei pra vocês o que eu acho como uma pessoa negra que veio de favela e que trabalha com isso. Agora, se vocês acham que não é isso, mas na maioria das vezes eles mudam de opinião. São pessoas muito abertas, né? E são meus irmãos. Então, assim, se eu fosse um cara que fala assim... E eles nunca mais iam falar comigo. Com certeza. Tá? Não ia se sentir nem mais confortável. Pô, se eu falar com ele, pode ser que ele seja, né, mais agressivo comigo e tal. Não, eu consigo... Mas assim, eu também não tolero. Entendeu? Eu escuto, a gente vai debater, vai conversar, vai ter opinião diferente, mas eu não tolero algumas coisas, entendeu? Mas assim, mas também eu sei fazer esse meu jeito de falar assim, chega, basta. É isso. Como é que foi? Que eu sei que tu lê bastante também, né? Como é que Comecei a ler bastante, eu não lia. Então, tem uma parte, é até bom você entrar, que tem uma parte, que é a parte do William alienado, né? Que era o William que não lia, que não entendia nada de problemas sociais, raciais, e depois eu fui buscar conhecimento. A gente nem chegou no Afro-Reg ainda, né? Nem chegou no Afro-Reg, que é uma história de 14 anos. Isso aí. Tá, então, 7 anos, descendo, se impactou com a cabeça ali, e aí? E aí comecei a seguir, e aí assim, por uma criança negra, tem períodos, né? Tem vários períodos para uma criança negra. Para uma pessoa negra, vamos lá. A criança que todo mundo acha bonitinho, fofinho, não sei o quê, o cabelo, não sei o quê. Chega um certo momento que é os 7, 6, 8, por aí, é o trombadinha, né? Que aí eu entrava nas lojas com a minha irmã, Luciana, que é loira, e aí todo mundo ficava já meio olhando assim, né? Pô, o que esse moleque tá vindo aqui pedir dinheiro? Tem um episódio, eu e minha mãe, um cara lavando a padaria, eu fui botar a cabeça assim pra olhar assim, o que tava acontecendo lá dentro, o cara jogou água na minha cara, com rodo. E a minha mãe desceu o pau com o cara, brigou, e aí ele falou assim, eu achei que ele era um menino de rua. Aí minha mãe falou assim, e se fosse? Eu também merecia tomar água na... que justifica. Entendeu? E aí passo por esse período, chega o período da adolescência, que aí eu passo do trombadinha pro cara que pode estar levando perigo, e aí eu tenho várias situações com ela, porque era a pessoa branca que eu mais tinha contato, né? Então, assim, tem histórias de eu, ela e minha sobrinha, que é a Bia, que hoje tem 22 anos, deu no carro e ela falou assim, você vai no banco de trás pra cadeirinha, que a Bia vai dormir, e aí você fica. Tem história da gente na Avenida das Américas, Barra da Tijuca, o carro da polícia viu, colou atrás, ligou a sirene, ela mudou de faixa, tô entendendo. O carro foi atrás e falei assim, cara, acho que ele tá pedindo pra você parar. Quando ela parou, o cara não esperou nada, o cara já foi com um fuzil. Abriu a porta, mandou descer, botou o fuzil na minha cabeça e perguntou o que eu tava fazendo ali. Eu falei assim, você tá maluco? Ele é meu irmão. E aí ele falou assim, foi um mal entendido.
E aí que a gente fala que racismo não é mal entendido, né? Exato. Ele só parou por isso, porque ele achou que eu tava sequestrando, fazendo algum tipo de mal a ela. Se eu fosse um menino branco, não ia acontecer. E aconteceu. E aí vai acontecendo isso, só que no seu quando você não tem uma família, meu pai e minha mãe, né, não são letrados racialmente, né, não tem essa consciência que eu tenho, você não ouve sobre isso. Você vai ouvir de pessoas que entendem. Eu não tinha nenhuma referência que falasse sobre isso. Mas essa minha família já sabia que acontecia por eu ser negro. Uhum. Tá? E eles sempre tentaram me passar de alguma forma isso. Só que eu não entendia. E aí eu fui crescendo, e aí eu fui mais ou menos entendendo o que acontecia por causa da minha cor. Tá? Mas eu nunca levei muito isso a sério. Uhum. E aí eu tive... Porque, será que, de novo, né? Será que é porque é mais fácil tu fugir disso do que aceitar que existe? É isso. Exatamente. É óbvio, né? São pautas diferentes, né? Mas quando a gente é mulher, tu demora a entender que aquilo é real. Isso. Sabe, eu lembro de episódios de eu ter 14, 13 anos, eu jogava vôlei, então o meu corpo parecia de uma menina mais velha, sei lá, mulher. E eu ia almoçar e, tipo, homens me mandando bilhetinho, sabe? E eu achar, tipo assim, eu não pensava que eu tava sendo assediada, sabe? Eu não pensava que aquilo era um risco. Eu Mas tinha tu vê 13 como é anos, importante, né? né? É que ninguém... olha só, cuidado que pode acontecer isso. Isso. Tá tendo corpo de mulher agora. Então era tipo, exato. Loucura. Então chegava aqueles bilhetes de homens que eram muito mais velhos que eu ficava com medo do que podia acontecer, mas eu não sabia o que era aquilo. Não sabia se eu tinha que ir embora, eu não sabia se eu tinha que pedir ajuda pra alguém. Os garçons normalmente achavam engraçado isso tá acontecendo, então era quase como se, às vezes eu chegava a rir, sabe? Tipo assim, De nervoso, sim. Não sabia. não sabia o que era, o que ia acontecer, como se escapava daquilo, e não encontrava nenhuma segurança ao redor, né, sei lá, ninguém nunca me perguntou se eu tava confortável ou desconfortável com aquilo, Uhum. sabe, o cara chegava lá, me entregava o bilhetinho, e eu era, sei lá, a gente tava no colégio, sabe, então, era surreal, sabe. E hoje deve ser, não sei se é pior é a palavra, certo? Assim, que agora tem o 9º ano, né? Então, assim, as meninas saem do colégio com 18. Uhum. Então, assim, é mais mulher, mais corpo de mulher ainda. Então, isso deve rolar. Tu vê como são vários assuntos que deveria se falar muito mais sobre, né? Muito. Como deveria estar muito mais na mídia, tipo assim, olha só, vai acontecer isso. Os pontos seguros fala com isso aqui, os telefones são esses. Eu nunca tive. Botão de emergência. Nunca tive, nunca entendi. E demorou a chegar. Demora sempre. Agora não vai demorar mais, porque a gente já tem uma geração que essa geração, cara, já entende o que é racismo, já entende o que é machismo. Pode até cometer, mas já sabe o que é. Uhum. Sim, concordo. Eu sou de uma geração que estava começando a entender o que estava acontecendo. E a minha família, mesmo sendo muito estruturada, minha mãe tentava me defender disso, né? Não vai acontecer contigo, fica aqui. Mas não, vai acontecer e tu tem que se defender assim, sabe? Era vem pra dentro, Mas sabe? é o que o Will tá falando, assim, a gente tem quase a mesma idade, nós somos a última geração, tipo, a gente viu o celular chegar. Isso. A galera que já tem informação. A tua mãe muito menos. Né? Então, assim, agora você tem no Google, joga lá, pum, já vai te dar a resposta toda das suas dúvidas. E aí eu tenho esse período, e aí sim, cara, eu sou um cara que eu sou muito abençoado, porque sempre Deus colocou pessoas muito legais na minha vida, sabe? E na vida da minha mãe também. E na vida da minha mãe também. Então, assim, quando minha mãe vai para esse outro emprego, ela fica pouco e vai para um outro emprego, que é uma família judia, que ela vai cuidar também de 2 meninos, mas só que mais velhos, né? Adolescentes já, não crianças igual a da primeira família que ela trabalhou. E aí, essa patroa dela, ela era diretora de uma faculdade no Rio, que era a Universidade com C. Lembra da Universidade com C? Aqui não chegou não, né? Não, acho que não. Tinha uma faculdade que era Universidade com C. Ao invés de S, era com C. Universidade, né? E aí ela fala pra mim o seguinte, se você terminar o 2º grau, eu vou pagar a tua faculdade. E aí eu termino o 2º grau e aí ela paga a minha faculdade. Mas tu vê como é engraçado isso acontece aqui direto no podcast. Tá? Uhum. Como tu joga o mérito pros outros e não pra ti. E aí tem um assunto, uma palavra que pode dar... Não, já eu vou começar a me dar mérito pra caralho, segura, tá? Mas é que oportunidade, né? Elas aparecem. Queria, né? Tem gente que não aparece. Ponto, acabou. Mas vai muito da pessoa também querer pegar. Porque não é fácil se formar no 2º grau. Não é fácil entrar numa faculdade. Exatamente. Então, assim, também tem muita conquista, por mais abençoado que tu seja, que bom que tu acredita em Deus também e tal, mas assim, por mais abençoado que tu seja, só depende de ti.
Depende, a tua felicidade só depende, não tem como eu te fazer feliz. É impossível pegar e levantar teus braços todo dia, vai trabalhar. Fica um mês no Rio Grande do Sul. Ah, legal, é maneiro. Cara, legal, maneiro 10 dias. Sabe, assim, depois Já eu tô... saudade do Rio, hein? Depois eu tô trabalhando, exato. Então, assim, tá Será que sozinho, tá longe da tua irmã. Eu Mas acho. Eu tive muitas pessoas que me deram oportunidade. Eu acho que... Mas eu acredito... Eu sou muito espiritual, né? Hoje eu sou uma pessoa muito espiritualizada, né? E assim, e posso dizer que tem algumas coisas que eu acredito. Tipo, Deus, acredito... Sou do candomblé, mas também adoro a religião do hindu, né? Não é à toa que eu tenho um Shiva e um Ganesha aqui tatuado. E sempre peço muito para isso, né? Eu acredito que existe uma força divina que independente da sua cultura, ela tá manifestada nas suas culturas. Penso igual. É isso. Cada um encontra o seu. Entendeu? Cada um encontra o seu. E eu resolvi encontrar alguns, né? Que me identificar e focar a minha fé naquilo ali. E aí, eu terminei, faço a faculdade de educação física, aí começa a chegar o Afro-Reg na minha vida. Só que aí, quando eu vou pra faculdade... Mas tu tá pulando muita coisa. Qual é Não. o impacto de... Não, tipo assim, qual é o impacto de chegar nessa faculdade? Cara, vou te falar, eu não tive nenhum impacto. Eu não tinha noção do que eu tava significando, por exemplo, na minha família. Entendi. De estar numa faculdade. Por exemplo, foi o primeiro por parte de mãe. O segundo por parte de pai, porque minha tia mais velha conseguiu uma bolsa numa faculdade e já era formada. Minha tia Sueli. Eu fui o segundo, mas por parte de mãe fui o primeiro a ter uma universidade. Uhum. Né? Porque eu sou um dos netos mais velhos. E aí, então, hoje pra mim toda a minha história tem impacto. E toda a minha história tem questão racial dentro, né? Tipo, minha avó me levava pro centro de Umbanda com ela. Uhum. Eu não sabia o que era, mas ela já estava me inserindo dentro da minha cultura, de uma cultura dos meus ancestrais. Eu não sabia o que era aquilo. E ali, hoje, tendo essa consciência racial, eu vi que ela me levou para um ambiente que era totalmente ancestral, totalmente condiz com a nossa história. Um ajudava o outro, as pessoas eram mais generosas, a gente tinha muito compromisso com as pessoas mais velhas, com as crianças. Isso tudo é africano, né? Isso tudo é de origem africana, isso tudo vem muito de África. Então, hoje, pensando nisso, depois minha avó virou evangélica, e aí tem também um outro, aí depois a gente também pode entrar nisso, que é a invasão das igrejas evangélicas nas favelas do Rio de Janeiro, que hoje, inclusive, acarreta com a intolerância religiosa dentro das favelas do Rio de Janeiro, que hoje poucas favelas têm centro de candomblé e de umbanda, devido a essa invasão dos evangélicos e essa evangelização dos traficantes, né? Isso tem que ser falado. Mas eu vivi aquilo ali, tudo. E depois que você ganha consciência, você entende. Mas continuando minha linha do tempo, meio confusa, vou para a faculdade, não sei o impacto que você me falou, depois eu tenho a real noção do impacto e do simbolismo que estava sendo para mim e para minha família. Faço educação física, e aí uma dessas crianças, eram 3 crianças que minha mãe veio, olha como é que uma coisa vai ligando às outras, eram 3 crianças, né? Um menino, que era o mais velho, que é o Márcio, a Luciana, que é a do meio que eu moro, e a Mônica, que é a mais nova, que é formada em educação física, e trabalhava na Bodytech. Isso é a primeira família. Primeira família. E aí, quando eu faço a faculdade, tem que fazer o estágio. Mas meu sonho sempre foi trabalhar com criança em escola. Eu adoro criança. Então, eu queria trabalhar com criança em escola. Só que aí tinha que fazer o estágio em academia. E ela me bota para estagiar na Bodytech da Gávea. E é lá que eu conheço o José Júnior, do Afro-Reg. Eu não conheço ele na favela. Eu conheço ele numa academia na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. Que custa R$1.000 por mês. E que eu não sabia que ele era o cara do Afro-Reg. Que eu vi um cara que era uma confusão danada. Um cara cheio de argola, todo tatuado. Na época ninguém era muito tatuado ainda. Todo tatuado, careca, negro. Na Gávea, aquilo ali foi uma confusão muito grande pra mim. E ele, assim, não foi antipático, mas ele não me deu muita ideia na primeira vez que eu fui falar com ele, sabe? E depois que eu quebrei essa barreira. Que, assim, e até então tu era lá o monitorzão lá que tava lá. Eu era estagiário, eu trabalhava num programa que se chamava Express, que era um treino de 30 minutos que eu atendia muita gente que não tinha tempo pra malhar, então geralmente eram mulheres que recém tinham tido filho, que tinham ali meia horinha ali pra malhar, e aí era maneiro porque era muito gratificante, porque eu trazia autoestima de novo pra essas mulheres, né? Muito legal, com treino, com motivação pra caramba. Tô precisando disso, inclusive.
Não tive filho. Ou tive, né? A feijoada nasceu, mas tá acontecendo alguma coisa aqui. E aí eu era desse programa. Só que assim, quando eu fui falar com ele, porque assim, na Bodytech você tinha que ir de 15 em 15 minutos na esteira, falar com o cara da esteira, se estava tudo bem, se ele estava se sentindo bem, como é que estava o treino dele, se ele estava querendo uma água, um papel, tipo um Atendimento. atendimento. Sim, tem que justificar os milzinhos por E exatamente. É isso aí. E aí eu fui nele. Quando eu fui falar com ele, eu falei assim, e aí, tá tudo bem? Ele não deixou nem eu terminar, fez assim, pra mim. E continuou correndo. Aí eu falei assim, que cara antipático, meu irmão. Tá, mas peraí, o cara tá correndo na esteira e tu quer que ele seja antipático? Sim. Todo mundo fala isso. Pô, o cara tá com... Mas eu tenho que falar que ele é antipático. Pra dar corte. Exatamente. O cara tava lá, os baforidos lá, tipo assim, o papel dele é não cair da esteira. Não. Nem olhou pra minha cara, fez assim, nem olhou. Eu falei, nunca mais eu falo com esse cara. E aí um dia eu montando uma série de uma senhora lá, ela falou assim, William, aquele ali é o como é que ela falou? É o presidente? Eu falei assim, oi? Aquele ali é o presidente? Não, mas presidente de quê? Aí ela falou assim, presidente do Afroreg. Eu falei, pô, ele é do Afroreg? Ela é... E aí, cara, eu falei do impacto do show. Do show, mas teve um outro show também que eu fui, que foi o Afroreg fazia o Conexões Urbanas, que era um projeto que era shows grandes em favela. Imagina uma feijoada com samba, mesma estrutura, em favela. Com Titãs, com Marisa Monte, só com nomes gigantes, Caetano Veloso, Gilberto Gil, só com coisas gigantescas. O Afroreg fazia, com a mesma estrutura. E eu fui no show do Titãs. E eu lembro, cara, que foi a primeira vez que eu falei assim, que a gente rotula muitas pessoas, né? Uhum. Foi a primeira vez que eu olhei assim ao redor, era num campo. Cara, as casas estavam todas cheias de gente dançando nas lajes. Titãs, eu falei assim, caralho, a galera gosta de rock aqui também. Uhum. Legal, legal. Né? O que tu acha? Funk, pagode? Não. Galera com Titãs dançando. Porra, foi um showzaço. E eu tinha ido nesses dois shows. E na área VIP ainda, né? Naquela época nem existia VIP, mas eu tava de VIP, porque eu tava com pessoas que conheciam as pessoas do Afroreg, mas eu nem me ligava no Afroreg, eu queria só jogar bola. Eu falei assim, vou dar mais uma chance pra ele. Vou lá falar com ele. Vou dar uma moralzinha, velho. Fui falar de novo, ele fez o mesmo sinal. Aí eu falei assim, tu é do Afroreg? Ele tava com fone, ele tirou o fone, ele, oi? Eu falei, tu é do Afroreg? Eu falei, sou. Aí eu falei assim pra ele, pô, sou cria do Complexo do Alemão. Aí ele, na hora, ele falou, parou a esteira e falou, caraca! Que máximo! Pô, você tá estagiando na Bodytech. Pô, tu é cria do Complexo. Eu falei, pô, sou. Aí tá, fui. Aí ele falou assim, aí desceu da esteira e falou assim, você pode me alongar? Eu falei, pô, claro. Aí ele começou a perguntar coisas sobre minha vida, em 2 minutos. Até pra saber se era mesmo. Uhum. Aí eu falei, pô, fui no show do Titãs. Ele, caraca, foi o show mais foda que eu já fiz. Fui no Mãe Desarme Seu Filho. Ele, caramba, não sei o quê. Aí passou. Na época era Orkut. Uhum. E aí eu chego em casa, tem Tu nem pegou, Orkut? Eu peguei, claro que sim. Tá, tem um depoimento. Lembra que o depoimento era... As mensagens que você mandava pras pessoas eram em forma de depoimento, lembra? Claro. Sim, tu aceitava ou não aceitava. Tinha um depoimento dele. Oi, William, tudo bem? Aqui é o Júnior, do Afroreg. Pô, gostei de te conhecer e tal. Vai ter uma gravação de um programa que eu tô fazendo, que também era o Conexões Urbanas, que era no Multishow, que vai ser da Furacão 2000. Você quer ir comigo? Eu falei assim, pô, quero. Aí, tipo, desse dia até... ano passado, que foi o ano que eu saí do Afroreg, mas a gente continua tendo uma relação ótima, a gente não desgrudou mais. Então eu comecei uma relação com um amigo, acabou meu estágio na Bodytech. Não, mas peraí, eu gosto de pegar os insights. Se tu não tivesse ido lá e, tipo assim, só ganhando o joinha, que eu não sou íntimo do joinha, mas assim, tá, olha só. Fala aí comigo. Pô, quero, tipo, sabe? Não teria mudado nada. Não, porque ele não falava com ninguém da academia, ninguém sabia E é um grande dilema que tem, né? Eu tenho vários amigos que falam assim, cara, e amigos bem-sucedidos. E é por isso que eu falo que cada um é um. Tem gente que não fala nada, tipo assim, eu quero ter um estúdio, o cara fica quieto. Até ele ter um estúdio, ele não fala nada. Eu saio falando pra todo mundo. Tipo assim, cara, tô pensando em ter um estúdio, tô pensando em não sei o quê, quem sabe não sei o quê, que tu conhece? Não conhece. Cara, tá, mas se o Will abrir um estúdio, cara, ele quer pro estúdio dele. Eu sei que cai uma farpelinha, né? Pra gente abrir o estúdio. Só que daí as minhas coisas sempre aconteceram falando. Então, se tu não tivesse também insistido e ido atrás, até pra ver o que ele tinha pra te entregar, poder trocar uma ideia, o cara é o presidente da Afroreg, né? E aí também não teria acontecido. Então, por isso que eu acho que é importante a gente pegar essas coisas no ar, assim, sabe? Tipo assim, cara, não adianta ficar esperando que a Paloma te olhe pra tu fazer parte da feijoada com samba. Cara, tem que ir lá e dizer, Paloma, e aí? Olha só, eu fabrico xícaras. Não, mas olha só, mas na feijoada não tem nada de xícara.
não tem até tu chegar, porque assim, a gente serve feijoada, ninguém tem cafezinho lá. Depois da feijoada, comer, tomar um cafezinho, daqui a pouco faz sentido. Então, assim, é tudo uma questão de tu realmente querer. E foi realmente também uma construção, que a gente começou como amigo, né? E depois eu fui trabalhar. Aí acabou meu estágio na Bodytech, que eu só podia estagiar lá 1 ano, 2 anos na época, não lembro. E aí eu ia ficar sem trabalho. Eu falei com ele de boa. Falei, pô, tô saindo, acabou meu contrato e tal. Eu vou sair. Ele, pô, quer trabalhar na Afroreg? Foi assim. Eu falei, pô, quero. Ele falou assim, não tá, então... Aí tinha um coordenador meu da Bodytech que tinha saído também e tinha ido tocar a área de esporte do Afroreg, que eu nunca tinha tido uma área de esporte, né? E aí eu já conheci esse cara e falou assim, não, tu vai trabalhar com o Fernandão, que é o Fernando do Big Brother. Ah, o Fernandão. Fernando Medeiros. Fernando Ele Medeiros. trabalhou comigo na Bodytech e no Legal. Afroreg, Que meu legal. amigão. E aí a gente trabalhou, só que o Fernando saiu, a área não foi pra frente. E aí, cara, eu sou o cara que começou numa posição muito pequena no Afroreg e chegou à coordenação executiva. Chegou ao substituto do José Júnior. Então, assim, a minha trajetória lá dentro foi muito maneira. E assim, aí eu vou começar também a puxar a sardinha pro meu lado. Tive provocações para me conscientizar, me politizar e ser o que eu sou hoje como pessoa e o que eu penso sobre o mundo? Tive. Puxões de orelha, inclusive do Júnior, para eu ler, me inteirar, saber. Mas quem leu os livros fui eu. Quem foi buscar conhecimento fui eu. Quem começou a botar a cara para querer falar sobre o assunto dentro da ONG fui eu. Conta um pouquinho dos puxões de orelha, porque eu acho que a gente já conversou sobre isso. E aí aonde tu começa a pesquisar, realmente ler opiniões, né, de pessoas muito fortes que foram na história. E tu começa Essa história é boa também. Então, eu tava no carro com ele. Tava voltando de uma corrida na praia. Tava eu e ele, a gente tinha corrido. E aí a gente entrou no carro, a gente conversando, ouvindo música. Aí eu contei de uma piada racista que eu ouvi de um cara que eu conhecia. E aí eu contei pra ele na maior tranquilidade e comecei a rir. Aí ele olhou pra minha cara assim, ele bateu na minha perna e falou, cara, tu tá maluco, cara? Pô, isso é racismo. Um montão de gente morreu pra você estar aqui. Quando ele falou assim, um montão de gente morreu pra você estar aqui, eu falei assim, cara, o que esse cara tá tentando falar? E aí ele bateu na minha perna e falou assim, cara, você tem que estudar mais, hein? Tem que ler livro. E saber o lugar onde você tá trabalhando hoje. E aí eu falei assim, e eu sou um cara que sou muito curioso, né? E gosto de ter informações. Sou um cara que assiste muito documentário, vê muita coisa, lê também muita coisa. E aí eu falei assim, caraca, o que ele tá querendo dizer? Aí eu fui pra casa, cheguei, internet. Racismo, aí joguei, pum. Aí joguei fotos pra ver o racismo. Aí a primeira foto que apareceu foi um cara, assim, de óculos, que tava numa posição bem assim, com o olhar bem fixo, assim, pra câmera, igual aquele óculos ali que tá ali atrás de vocês. E aí eu falei assim, porra, que olhar desse cara, olhar penetrante, né? Olhar de mal. Que é esse cara? Aí vieram Malcolm X. Malcolm X era um líder afro-americano, bem resumidamente, considerado radical, porque ele fazia parte dos muçulmanos negros, que é um Islã diferente do Islã tradicional, é um Islã propriamente para pessoas negras dos Estados Unidos. Então eles criaram um novo Islã, que era um Islã que pregava a segregação, apoiava a segregação, achava que pessoas negras e brancas realmente tinham que viver separados, como viviam nos Estados Unidos, e que toda pessoa branca era um demônio. Eles tinham uma teoria que toda pessoa branca de olhos azuis era um demônio. E eu li aquilo ali. Cara, só que a história do Malcolm, apesar do Malcolm ter sido um traficante que ficou 10 anos preso e leu todos os livros da prisão, ele leu todos os livros e copiou o dicionário 2 vezes. Porque quando ele começou a ler, ele era semi-analfabeto. Ele começou a perceber que ele não entendia o que estava escrito no livro. Ele falou assim, cara, eu tenho que copiar o dicionário para entender as palavras. Então ele começou a copiar o dicionário e começou a ler todos os livros. E aí ele fala no livro dele uma parada, que aí eu começo a ler o livro dele, e aí o livro dele, ele começa um cara que é um marginal, é preso, começa a estudar, se converte ao Islã, mas no final da vida dele, ele muda os pensamentos, inclusive dele, em relação às pessoas brancas. Ele não individualiza. Entendeu? E aí tem vários, tem um episódio que é uma menina branca que vai perguntar pra ele numa faculdade, após uma palestra dele numa faculdade, que após um grupo de radicais brancos joga uma bomba dentro de uma igreja e mata 4 criancinhas brancas.
E ele tá muito puto nesse dia, e aí ele desabafa nessa faculdade, e aí uma mulher branca chega pra ele e fala assim, eu concordo com você, toda pessoa branca realmente é um demônio, mas uma mulher loura, de olho azul. O que eu posso fazer pra ajudar vocês? Sabe o que ele fala? Nada. E a menina vai embora chorando e tal. E aí depois, quando ele, perto do fim da vida dele, que ele é assassinado, ele fala que um dos maiores arrependimentos da vida dele é ter falado pra essa menina que ela não podia ter feito nada. Que ele queria que aquele livro chegasse na mão dela e que se ele pudesse ter uma nova oportunidade de falar pra ela, ele falaria assim, você pode ajudar muito, falando sobre isso entre os seus, conscientizando os seus e usando seus privilégios. Então, assim, então tem essas mudanças. Então, mas aí quando você lê o Malcolm, apesar de, como eu estava falando, apesar dele ser um traficante, ele tem muitas coisas parecidas comigo. Ele é um negro de pele clara, que muitas vezes ele tenta alisar o cabelo para se aproximar de um estereótipo branco, né? Começa a se envolver com roubo, com mulheres brancas e tal. E aí, cara, ele tem esse ponto tanto o ponto do cabelo quanto o ponto do livro, eu me identifico muito, porque eu também tinha vergonha do meu cabelo, né? Eu alisava o cabelo quando era novo. E aí, quando ele narra o primeiro alisamento dele, é a mesma sensação que eu tenho, de uma leveza, de um outro ser, sabe? Uhum. E aí, quando ele fala isso, primeiro eu me identifico com isso, e aí ele começa a falar dos pontos raciais que foram empurrando ele pra marginalidade. Por exemplo, ele era uma criança, quantos anos tem o teu filho mais velho? 3,5. 3,5, né? Não. Quando ele tem 6, 7 anos, ele é o melhor aluno da turma. E aí como ele era, a mãe dele tem um problema mental, o pai dele é assassinado pela Ku Klux Klan, o pai dele era um pastor também, é assassinado, a mãe dele vira viúva e tem um problema mental, e aí ela perde todos os filhos pro governo. E ele vai para um orfanato. E aí quando ele vai estudar, ele pergunta assim o professor pergunta para ele assim, pergunta para todo mundo, né? E ele era o único negro da turma. O que vocês querem ser quando crescer? E aí ele fala que quer ser um advogado. E aí o professor dele fala assim, mas advogado é uma posição muito ousada para um homem de cor. Por que você não quer ser um carpinteiro? Jesus Cristo é carpinteiro. E ele era o melhor aluno da turma. De melhor aluno da turma, ele se torna o pior aluno da turma. E ele começa. Então ele vai falando de pontos raciais que acontecem na vida dele. Eu tive também vários problemas na escola. Não com professores, mas entre os alunos de brancos e negros de escola pública. De falar da minha boca, do meu nariz, do meu cabelo. Então, várias coisas eu vou me identificando ali. Mas aí o que acontece quando você lê o Malcolm X? Você gera uma revolta. Uhum. Você acha que todo branco é um filho da puta mesmo, né? Só que o segundo livro que eu li é do Martin Luther King. Aí uma outra parada te coloca num outro entendimento de resolver as coisas, de trilhar um caminho. O próprio Afro-Reg é um grupo cultural que sempre tiveram pessoas brancas de classe média, empresários dentro ajudando. Então eu consigo equilibrar. E por ser uma pessoa que consegue transitar nos dois meios, eu consigo também equilibrar o meu discurso. Uhum. Então, assim, quando eu começo a ler os livros, eu chego pro Júnior e falo assim, beleza, li o livro, adorei, sei o que é ser negro no Brasil, agora eu quero fazer isso aqui dentro. Ele, como assim? Eu falei, não, eu quero fazer um grupo racial dentro do Afro-Reg. Ele falou, mas a gente vai, mas eu falei, mas não externa isso. Eu quero ser o representante, eu quero dar palestra, eu quero criar grupo de estudo, eu quero politizar os jovens que são dos grupos artísticos, eu quero fazer um montão de coisa, eu quero fazer o Dia da Consciência Negra, eu quero fazer um baita, ele me dá sinal verde, e eu começo a fazer. E é a partir daí, quando eu começo a fazer essas ações, que até então não tinha um respeito lá dentro do porquê eu tá lá, porque até então eu só estava ali por causa do que o José Júnior falava assim, não, ele tem que estar porque ele tem que ganhar esse salário, porque ele precisa até ele formar. E aí eu vou tomando gosto das coisas e vou trilhando esse caminho. E aí, cara, milhões de portas abrem pra mim. Tipo, eu conheço 7 países, eu começo a viajar representando a Afro-Reg, então conheço a Colômbia, conheço os Estados Unidos, indo como representante de uma das maiores ONGs do Brasil. Isso começa a abrir porta pra mim. E aí, quando eu começo a criar isso, vem uma oportunidade que é o Danilo, que hoje faz parte lá, que ficou no meu lugar, né, que eu saí, ele ficou no meu lugar, voltou pro meu lugar, porque ele era antes. Ele falou assim, cara, eu quero te dar esse projeto aqui para você coordenar. Um projeto em 10 favelas, com 10 oficinas culturais. Eu falei, caraca, eu falei, não quero. Porque a minha era cômodo ficar ali, tocando minhas paradas de questão racial. Ele falou, cara, o salário é muito bom, e você vai ganhar muita visibilidade, aceita, eu te ajudo. Aí eu pego
E aí eu começo a crescer. Aí eu começo a coordenar núcleo em favela, começo a fazer outros trabalhos. E aí, em 2017, quando eu tô pensando em sair, eu tinha um plano de querer estudar na Austrália, né, aprender inglês e tal, morar. O Júnior vai e me chama para assumir o lugar dele na ONG, mas assumir na pior crise da história da ONG, né? Não é quando a ONG faturava 20 milhões por mês, por ano, para fazer os projetos, mas sim quando a ONG está no negativo, devendo 400 funcionários de carteira assinada, tendo que negociar com todos eles. E aí a Ambev tem um papel fundamental nisso aí, porque ela faz o aporte financeiro para a gente tentar resolver esses problemas, né? Ela começa a patrocinar o AfroReg. E aí o meu primeiro desafio é negociar com esses funcionários para que eles não coloquem na justiça. Foi difícil? Foi difícil, mas não foi tão difícil. Porque como é ONG, as pessoas tinham uma gratidão de transformação de vida. Então muitas pessoas aceitaram, por mais que o valor fosse muito inferior do que a ONG devia, sabe? Então eu consigo isso. E aí eu começo a minha trajetória como coordenador executivo até setembro, outubro do ano passado, quando eu decido pedir para sair. Porque já não tava mais com o tesão que eu tinha dos 14 anos, sabe? E aí quero também fazer outras coisas, quero trabalhar com eventos, não só também com a questão de ESG, mas com questão também de produzir eventos, né? Porque eu gosto de noite, eu gosto de evento, eu gosto de lidar com pessoas. Isso, inclusive, trabalhar com eventos me fez até mudar um pouco o meu jeito, que é muito marrento. Hoje eu sou, nos meus eventos, eu tenho que ser uma pessoa muito simpática, sou muito pacífico. É verdade. Eu vi, né? atuando. Tento não passar essa marra, até porque é um evento meu, não posso ser marrento, eu tenho que, né? E não posso causar nenhum problema no meu próprio evento, né? Então isso também me fez mudar o meu jeito também. Hoje eu me considero uma pessoa mais tranquila do que eu era quando eu era só o cara do AfroReg que ia só pros eventos e eu chegava mesmo e é isso. Quais que são os maiores desafios ali, cara, quando tu já tá coordenando? Acho que a fase do crescimento, tu explicou bem, é a fase do crescimento como todo... Olhar a planilha. Até hoje eu corro disso. Mas Nem me fala. Eu corro e ela parece que corre atrás de mim. Mas não é, por isso que a Kombi é um sucesso, cara. Cada um no seu quadrado. É verdade. Tem um financeiro, tem a Paloma que é a nossa RP e relação com as marcas. Tem o Vinha, que é o cara que já sabia que era ESG, que tá antenado com o mundo. E tem um Boca, que é o relação. Tem o Henrique, que é o cara do canto e é o cara jovem ali. Pra mim, é a cara da Kombi é o Henrique, tá? Ele se apaixonou. O Henrique é a Paloma. Quando ele te conheceu, ele se apaixonou. Eu lembro do olhar dele, Isso. eu falando da minha história, a gente se identificou muito. Porque o Henrique é um negão bonitão. Bonito. Porra, é conectado, é inteligente. A gente tem uma coisa muito em comum também, que é ele não perde os princípios dele como um homem negro, mas também sabe dialogar e sabe agir, né? Assim, que ele fala assim, não, eu falei assim, já aconteceu alguma coisa com você aqui no Canto Bar? Ele falou, já, algumas vezes. Porque as pessoas não esperam que eu seja o dono daqui, né? Eu falei, pô, é verdade. E aí, assim, a gente tem muita coisa em comum, por isso que ele se identificou muito comigo e eu me identifico muito com ele. Acho ele um moleque... Aí, vou te falar uma coisa pra vocês, hein? Esse moleque no Rio de Janeiro, esquece. Se ele deita aqui, né? Ele manda bem pra caralho aqui. Ele no Rio de Janeiro... Paloma também no Rio de Janeiro. Paloma não volta nunca mais pra cá. Ninguém deixa. Obrigada. Por isso que ela não vai. Deixa ela aqui. Não, mas... Por isso que tu fez a proteção comigo. Agora tu já tá... Tu como bem membro honorário da Combo, é um passo pra gente começar a produzir evento lá. Aí, maneiro, eu gostei do nome, hein? Pantera Negra. O Pantera Negra sabe que ele é membro honorável do X-Men, né? Viu só? Tá vendo? Aí, ó, sou aqui, ó, Combo X-Men. Eu sou o Pantera Negra. Adorei. Membro honorável. Pra gente tá lá. Mas assim, cara, tá, olhar a planilha, gestão de pessoas, e como é que lida depois de um cara que veio, de onde tu veio, com esses relacionamentos. A gente já falou sobre manter sempre sendo a mesma pessoa. Mas como é que é passar por toda o AfroReg durante tantos anos? Daqui a pouco tá falando com o Luciano Huck, tá falando com não sei quem lá, tá falando com o Zulu, com o Thiaguinho, com não sei o que lá. Como é que tu te mantém hoje nesse círculo, assim? Como é que
tu enxerga, porque tu conheceu, eu te apresentei o Feijão, né? Feijão. Baita história. O Feijão Hoje também. eu tô falando igual vocês, ó, baita história. Eu vi que falou bye esses dias no Stories, eu fiquei, que isso, tá na hora de voltar. Isso ele fala aqui, né? Quando ele tá na noite lá, ele força bastante o karaokês, né? Ele sabe que funciona, né? Eu já ia falar pra ele, não fica muito, vai perder o charme, pode ser. Vai, volta. Quando você fala que é carioca aqui em Porto Alegre, as portas se abrem em todos os sentidos. Isso é muito... Pô, vocês recebem o carioca aqui muito bem. Eu acho que a gente... Nossa obrigação é tratar vocês melhor ainda lá no Rio. E a Paloma é tratada bem lá, você que não foi ainda. Não, eu não fui... Assim, há pontos nessa história sobre ser bem tratada. Culpa do marido dela, que pediu pra eu tomar conta dela. Pediu pro escorpiano tomar conta É isso aí. dela, eu tive que esquece. discutir com ele, dizendo que eu era livre. Falei, não, aqui tu não é livre, não. Sim, foi onde tu vai. O teu marido mandou tomar conta de você, pô. Isso aí. Ela já Beijo me pro arrependi. Mal. Beijo pro Eu Mal. falei, no Mal não me trata assim. Eu tentava negociar com ele, né? Um beijo pra Juva Ladas também, tá lá, que trabalhou com a gente também, tá lá no foi Rio. junto lá. Fala que é carioca, tá? É assim, vai lá, vai ver. Eu busco ela. Fui eu que tirei ela do interior de Osório. E eu que vou buscar ela no Rio de E eu Janeiro. que busco ela também. Ela fala. Ela é uma menina muito boa, tá lá. Tu tava falando, vou te ajudar, tá? A voltar. Você tava falando como como foi essa posição de CEO dentro do AfroReg. Isso. E como é que tu hoje conecta essas pontas todas, porque tem uma finalidade só, né? Que é ajudar mais pessoas, que é tirar mais pessoas que tenham mais as oportunidades que tu tenha. E uma coisa que eu aprendi depois do quartel, tá? Eu gastava muita energia, tipo assim, eu via a Paloma muito bem fazendo uma coisa, eu disse, Paloma, pelo amor de Deus, tu tem que abrir, porque lá tem tudo, né? Tem mecânico, tem veterinário, tem, cara, administração. Tu tinha que abrir, não sei o quê, porque eu comecei a abrir empresa já no quartel. Então, cara, eu tinha noite e aí eu parei de gastar. Aí eu fui aprender muito mais tarde que, cara, não tem que gastar energia com quem não quer. Eu tenho que gastar energia com quem quer. E é difícil tu identificar, porque todo mundo quer tá no microfone aqui. Mas agora, limpando as câmeras, botando a bateria, acordando cedo, aí tu já reduz pra um pouquinho assim. Como é que foi? Como é que tu faz isso, cara? Como é que tu... Um monte de gente que te acessa hoje, querendo só o Luciano Huck, vamos dizer assim, né? Não querendo trabalhar. Cara, olha só, vem aqui, primeiro tu vai carregar, tu vai abrir 55 mil descansamba, vai carregar uma geladeira, vai não sei o que, blá, blá. Aí quando o Luciano Huck chegar, tu vai servir o café, cara, tu não vai dar nem oi pra ele, tu só vai servir o café, não sei o que, blá, blá. Não, mas o cara já quer sentar no colo do Luciano Huck. Como é que tu lida com isso? Cara, é difícil. Mas assim, eu fui Te xinga ainda, né? Se tu não botar sentado, eu, pô. Eu fui um líder, cara, no AfroReg, que eu nunca precisei gritar, nunca precisei falar quem eu era, a posição que eu sou, para as pessoas me respeitarem. Eu sempre tive uma relação muito boa com os funcionários, né? E eu sempre consegui muito mediar, muito na base da conversa. Às vezes é claro que você tem que ser mais um pouco, né, mais firme. Mas eu nunca precisei ser um cara, um líder que... Sou eu que mando aqui, as pessoas já sabiam, né, quem era o líder ali. E eu acho que muito do meu jeito de ser, sabe? De ser um cara que sempre tá rindo, sempre tá querendo resolver as coisas. Então acho que a parte de relação eu tirei de letra. Eu não sou um cara eu não sou um líder centralizador. Eu gosto de empoderar as pessoas, mas sabendo que eu tô ali vendo. Então também nunca fui centralizador. E assim, eu entendia as minhas limitações. Cara, eu não sou bom em planilha e eu não sou bom na parte financeira. Tem uma pessoa ali que é a Kátia Regina, que ela falava que era minha mãe, né? Que é uma pessoa bem mais velha, com uma experiência enorme, trabalhou com Médicos Sem Fronteiras. Cara, tem idade pra ser minha mãe, literalmente. Então assim, cara, eu tenho a Kátia aqui, eu confio na Kátia de olho fechado, a Kátia não faz nada de errado. Pelo contrário, a Kátia é linha dura, não deixa nada solto, tá tudo bem. E eu recebia críticas por isso. Até certo ponto hoje, que eu trabalhando com eventos, eu acho que eu deveria ter aprendido mais. Eu perdi uma oportunidade de ter aprendido mais, por exemplo, essa parte financeira. Mas beleza, era porque eu não queria e eu não gosto, tá? Eu gosto muito de ter pessoas de confiança para tratar disso, que sabem muito mais do que eu. Mas quando vinha a questão de um depoimento, de falar sobre o AfroReg, de construir pautas, de idealizar coisas, eu consigo. Não é à toa que se você vê todas as minhas entrevistas falando sobre o trabalho do AfroReg, depois do Júnior, não tem ninguém que fale melhor do que eu. Isso aí eu falo... Até pela vivência, né? Exatamente. Porque aquilo ali eu senti... aquilo ali fazia e faz parte de mim.
Quando faz parte de você, igual a como faz parte de vocês. É um sentimento, sabe, de família. Então, cara, você fala assim, tranquilão. Não tem que pensar. Não tem que pensar. Então, assim, eu sabia, e muito bom em relação. Todo mundo que o Júnior me apresentou tiveram outros coordenadores antes de mim, que não conseguiram manter relação, por exemplo, com o Luciano Huck, com o Armínio Fraga, que eu consegui. Por quê? Porque eu sou bom em me relacionar com as pessoas. Isso é uma qualidade minha. Então, assim, assim, falando uma história, por exemplo, do Armínio Fraga. Eu conheci o Armínio Fraga num voo Rio-São Paulo com o Júnior. O Júnior conversou com ele, eu não falei nada. E aí o Júnior falou assim, não, esse aqui é o Winner, tá no meu lugar. E ele foi, apertou minha mão, falou e tal. Pô, parabéns, não sei o quê. Fui embora. Ele foi, seguiu o rumo dele, seguiu o rumo. E aí o Júnior me mandou um print do Armínio Fraga falando assim, adorei o William, me passa o contato dele. Aí o Júnior me passou o contato dele e passou o meu. Começamos a criar uma relação, conversando, fizemos aí eu comecei a trocar muitas mensagens com ele e a relação estreita na pandemia, quando eu escrevia para Veja Rio, né, na Vejinha, e eu falo do impacto da pandemia nas favelas do Rio de Janeiro e mando para ele. E o Armínio imediatamente fala assim, cara, eu quero mandar um SOS para a AfroReg para vocês se manterem, uma doação mensal, e quero também ajudar na doação de cestas básicas nas favelas que você vai fazer. Eu falei, beleza. E aí começa uma relação muito boa. E aí o Armínio fala uma parada para mim que até hoje serve, mesmo eu saindo do AfroReg. Me tenha como um SOS seu. Porra, ter um Armínio Fraga como SOS financeiro é onda pra caramba. Sim, é amarra. E ele fala, me tenha como SOS porque eu sei que você não abusa. Por quê? Porque eu não fico pedindo dinheiro pro Armínio Fraga toda hora. Eu não ficava pedindo. Era realmente quando eu apertava, eu falei, Armínio, ferrou. Me ajuda aqui. Me manda tanto. Me mandava na hora, entendeu? Então, assim, criamos uma relação boa. O Luciano Huck, mesma coisa. O Júnior me levou no Projac. Eu já conheci o Luciano, mas nunca tive intimidade com ele. E falou, ó, esse é o William, não sei o quê, bababá, vai estar no meu lugar, não sei o quê. E o Luciano fala uma frase que eu falo pra ele até hoje. Conta comigo pro que você precisar. Eu falo assim, ó, cuidado com o que você vai falar. E a gente criou uma relação super maneira. No início eu não gostava do Luciano Huck. Não gostava, e ele sabe disso. Ele até pediu pra eu parar de falar isso. Eu já entendi que você não gostava de mim. Não, vai ter corte, viu? Mas eu não Vai ter corte e nós vamos mandar pro Luciano. Não gostava, mas assim, a gente criou uma relação muito legal. Fizemos coisas muito legais. O Luciano hoje, ele paga o salário de um egresso do sistema prisional para trabalhar no AfroReg, que é o Naman. Na pandemia, através do Exemplo Arrasta, que foi um fundo que ele criou de empresários, ele destinou muito dinheiro para a ONG, para a gente fazer ações de cesta básica. E sabe quem? E assim, aí vai chegar o momento assim que para mim foi o momento mais emocionante na minha saída do AfroReg. A gente tem um projeto que é o Segunda Chance. O Segunda Chance é uma agência de emprego formada por egresso do sistema prisional para egresso do sistema prisional entrarem no mercado de trabalho. Então, assim, o AfroReg, é muito, muito importante deixar claro isso. O AfroReg, ele não passa a mão na cabeça do cara que faz parada errada. Fez parada errada? Se entrega, vai pagar o que você deve. Quando você sair, e aí você pagou tudo a justiça, você tem a chance de recomeçar. E a ressocialização é isso. E aí a gente consegue ajudar com essa empresa, trazendo para o AfroReg. Só que o AfroReg começa a tirar e muitas pessoas que saem do sistema prisional a procurar. A gente não consegue dar emprego para todo mundo. E aí a gente faz essa agência com parcerias com empresas que conhecem o trabalho do AfroReg e o AfroReg tem credibilidade. A gente vai e começa a dar oportunidade de emprego para essas pessoas. Cara, eu vou te falar para você o seguinte, cara, para vocês. De 100%, 3% saiu do trabalho. Garantido. Sabe por quê? Porque todo mundo, a gente não vai atrás. As pessoas que vão atrás. Então é uma pessoa que tá querendo realmente... Já é uma seleção. Recomeçar a vida, sabe? Então realmente ela quer uma oportunidade. E a galera, assim, não teve nem... Às vezes ele não teve nem a primeira chance. A gente fala da segunda, mas às vezes ele não teve nem a primeira chance. Então ela agarra aquilo ali com unhas e dentes. E aí, o Rio de Janeiro hoje, ele é uma cidade que tem 20 grupos armados disputando território todo dia por mais de 100 territórios.
Porque assim, a gente acha que são as facções, não, mas tem as facções e as milícias. As milícias são várias milícias. Então, se eu não me engano, são mais de 17 grupos armados disputando mais de 100 territórios todos os dias. É uma confusão, vocês veem. É guerra todo dia, né? Sim, e vê pouco, né? É uma loucura. Então, o que a gente, quando o Júnior criou essa agência, qual foi o diferencial dessa agência? A gente pegou um ex-líder do Comando Vermelho, um ex-líder do Terceiro Comando, um ex-líder do ADA, um ex-miliciano, colocamos eles nessa agência. Para quê? Para o cara do território ter uma identificação de quem ele vai procurar lá. Boa. E a agência, a gente sempre fez o quê? No centro da cidade do Rio. Para que fosse centralizado e não num território que impossibilitasse qualquer outras pessoas de chegar e de ter algum receio. Então a gente criou isso. E assim, cara... E aí quando veio a pandemia... e o Luciano Huck me dá essa grana e fala assim, ó, eu vou te dar grana, mas você se vira com a logística de entregar isso nas favelas. Eu falei assim, e agora? O que eu faço? Porque eu nunca tinha feito uma ação dessa, né? Então, assim, de cara, assim, eu já falo com os meninos do Segunda Chance, que os caras conhecem todas as favelas do Rio. Porque eu falo assim pra eles, eu falo assim, ó, a gente vai fazer ação de cesta básica, tá? Mas eu não quero favela glamour, que é que todo mundo conhece e tá chegando muita ajuda. Eu quero favela que não vai chegar ajuda. E assim, eu não quero setorizar somente numa região de tal facção criminal. Eu quero que seja diversa até nisso. Pra mostrar que o Afro-Reg não tem lado nenhum. Nosso lado é matar fome, tá? Cara, eles fazem um mapeamento. E um dia esses caras tinham mapeado todas as favelas pra mim. De baixa... De extrema pobreza, né? Então, assim, eu vou nos lugares, assim... Que, assim, a gente fala assim, não existe mais esse lugar no Brasil. Existe, tipo, uma favela que tinha em Caxias, que era o Lixão de Caxias. Favela de palafita ainda. Tá assim, teve uma casa que eu fui, que é da Grace Kelly. Eu até chorei nesse dia. A Grace Kelly era uma mulher negra com 3 filhos. Um dos filhos não era dela. Muito pobre. E aí eu chego na casa da Grace Kelly, tem mais gato do que gente na casa da Grace Kelly. E eu pergunto pra ela por quê. E ela fala que é pra não entrar rato. E assim, eu olho pro lado, assim, um vaso com comida misturada. Porque, assim, você daria aquela comida ali pra um porco comer, pra um animal comer, sabe? Então, assim, a gente vai nesse lugar e aí eu vejo assim, cara, esses caras, eu falo assim, eu pego tudo que eles faziam pro mal, né? Porque a gente fala isso, né? Tudo que ele fazia pro mal, agora ele vai fazer pro bem. Então, tudo que ele fazia pro mal era o quê? Era ir nessas favelas fazer guerra, fazer coisa errada. Agora eles estão voltando para esses territórios e juntos, né? Mostrando que eles não têm mais lado para matar a fome das pessoas. Então a gente fez essa ação, foi muito maneira junto com o Luciano Huck, isso me fez ganhar muita credibilidade com ele e muita admiração dele. Há 3 meses atrás eu fui no Projac conversar com ele, que ele queria saber o que eu estava fazendo, e ele até pediu para eu não sair da linha de frente, porque ele falou assim, tem muita gente que não tem a rua, tem muita gente que sabe o que acontece, mas não tem a rua. Aí ele falou, eu fui no Rio Grande do Sul, muita gente ajudando, mas são pouca gente que entende como funciona. E você sabe como funciona, não perde isso nunca. Ele falou assim pra mim, não sai da área, fica na área. Eu falei assim, não, eu tô, mas eu quero ir com outras coisas e tal. E aí eu consigo criar essas relações e não perder, porque eu não fico mandando mensagem pro Luciano Huck, mandando ele pedir pra fazer vídeo, não fico enchendo o saco dele com coisas desnecessárias, não fico pedindo dinheiro toda hora pro Arminio Fraga. Então são essas, eu tipo assim, eu construí uma relação que eu só vou atrás da outra pessoa se realmente eu pensar, porque cara, o Luciano Huck, é o Everton Ribeiro, que é meu amigo, que hoje tá na Bahia, que ajudou aqui, né? Mandei pra ele o link, ele ajudou aqui a Combo, com a ação que a Combo fez pelo Rio Grande do Sul. São pessoas que eu só aciono assim, cara. E com assim, porra, a Combo é séria. Everton, bota dinheiro aqui, que esse dinheiro aqui a Combo vai realmente fazer ajudar nas enchentes que aconteceram aqui em Porto Alegre. Então ajuda. Então só aciona essas pessoas realmente quando precisa, entendeu? Então eu consegui criar isso
Consegui criar uma relação de não ser um emocionado, invasivo, que é amigo do Luciano Huck, desses caras todos. Mas também, quando é necessário, eu aciono e eles me ajudam. Perfeito. E agora, cara, que momento de vida que tu tá? Cara, agora eu tô num momento de vida que é o seguinte. Quando eu saí do Afro Reg, antes a gente fez um projeto com um grupo... Caramba, qual é o nome do grupo aqui do Barra Shopping? Multiplan. A gente fez um projeto com o grupo Multiplan que era o seguinte. A Multiplan tinha um problema lá no shopping, Barra Shopping e Village Mall, com pessoas negras, pessoas trans, com pessoas que não fossem naquele estereótipo que frequenta aquele shopping ali da Barra da Tijuca. E eles não sabiam como lidar com isso. Por exemplo, um cara que tinha, segundo ele e a polícia, ele tinha problemas mentais. Porque todo mundo, assim, quando comete racismo, tem problema mental, né? Até então todo mundo consegue conviver, mas quando faz... Ah, não, ele é doente. Ele ia pro shopping e aí ele atacou uma mulher, uma senhora de idade negra, numa cafeteria do nada. Sua negra. O cara como cliente. Cliente do shopping. Sua negra, não é pra você estar aqui, macaca, não sei o quê. O que o shopping fez? O shopping não deixou ele se aproximar dela, mas deixou a vítima ali, ouvindo aquelas coisas. O que o shopping deveria ter feito? Chamado a polícia e tirado a vítima dali, para que ela não passasse mais constrangimento. Que era o racismo. E aí foi tudo errado, sabe? Depois a mulher foi pra delegacia sozinha. Cara, foi uma série de erros. Que eles falam assim, cara, isso aqui a gente não sabe resolver, não é nossa praia, e é assim que tem que ser. Isso eu não sei fazer. Não sei fazer, me ajuda. E aí, eles procuraram, né, o Afro Reg, e a gente criou um projeto que eram uns treinamentos para lideranças do grupo Multiplan, para que fossem lidar com aquilo. Então foram 5 ou 6 encontros, não lembro. E eu falei assim, pô, isso é legal. E eu falei assim, cara, eu quero começar a trabalhar com isso, mas uma coisa mais ampla, para evento. E eu comecei a ler sobre ESG. E assim, só para explicar, né? ESG são as 3 siglas, ESG, que é em inglês, né? É meio ambiente, que são coisas voltadas para o meio ambiente, o que a gente pode fazer para melhorar o meio ambiente. O S é o social, o que a gente pode fazer social? Então, diversidade, questão racial, mulher. E de governança, que é internamente nas empresas, né? Que é o compliance, enfim, ver se a empresa, por exemplo, não subcontrata uma empresa que tem trabalho análogo à escravidão. Então, são essas coisas. Explicando a grosso modo é isso, porque senão demoraria muito tempo para explicar aqui. E eu falei assim, cara, eu quero trabalhar com isso. E eu começo a ler, começo a fazer cursos sobre isso. E aí eu falo assim, cara, isso deve ser maneiro para fazer em evento. E aí eu tenho o Rock in Rio, né? Que é um evento que faz muito isso, que é hoje o grande evento. E tem um evento no Rio que faz muito, que a Paloma vai, que é o Rock the Mountain. O Rock the Mountain é referência nisso. É um evento, se eu não me engano, é 100% sustentável. Eles fazem 100% sustentável na Serra, em Itaipava, que é na região serrana do Rio. E é muito foda. Eu falei, cara, quero trabalhar com isso. E aí eu começo a usar os meus contatos que eu tenho para falar que eu quero trabalhar com isso, criando essas pautas. E aí a primeira grande oportunidade que vem é com o Rap Festival, que deu aquele problemão todo lá no Rio de Janeiro, infelizmente. É muito triste para quem trabalha com entretenimento ter visto aquilo. E eu vi assim que tiveram várias pessoas oportunistas que detonaram os meninos. E aí eu vou defender os meninos, e parte dos meninos é o Kleber e o Rafael. Para quem não sabe, o Kleber e o Rafael, bem antes de dar tudo aquilo, bem antes de toda aquela confusão, foram os primeiros produtores do Rio de Janeiro que me procuraram para dar emprego para egresso do sistema prisional, nas festas que eles faziam. E eles não tinham obrigação nenhuma. Eles viram um post meu e falaram assim, cara, a gente quer contratar. E assim, e como as empresas são terceirizadas, o que eles faziam? Eles iam, irmão, se tu não contratar, a gente não vai contratar mais tua empresa. Tem que contratar a segunda chance do Afro Reg. E aí eles fazem isso. A gente cria um projeto também que é o Despertando Talentos? Produzindo Talentos. O que é o Produzindo Talentos? Jovens de favela que eles contratavam para preparar, que a gente vai fazer isso ainda aqui,
jovens de favela, os jovens negros, jovens pobres, né? Para ensinar a produzir eventos, a ser produtor de eventos. E a gente faz uma primeira experiência, que é com o Wendel, que é um moleque de Vigário Geral, que realmente ficava ali sem fazer nada em Vigário Geral. A gente sabe, numa favela, um jovem negro que fica sem fazer nada, para ele ir pro tráfico é um pulo. A gente dá essa oportunidade pro Wendel, e o Wendel hoje é praticamente um fixo do Kleber e do Rafael. E aí, no Rap Festival, a gente ia fazer mais essa ação com uma menina negra, só que não rolou o Rap Festival. Mas eu tô fazendo essa defesa porque foi muito triste o que aconteceu e a galera pegou assim, são playboy fazendo evento de rap. Mas assim, vou fazer uma defesa pro Kleber e pro Rafael. Depois eu fui conhecer o Rominho e o Liporassi também, que são sócios. Mas o primeiro foi o Kleber e o Rafael. Foram os primeiros produtores de evento do Rio que me procuraram para querer dar oportunidade para ingresso no sistema prisional. E tem compromisso com a pauta. Uhum. Então são pessoas do bem pra caramba, são meus amigos, meus irmãos. Então é sempre bom frisar isso. Sou chamado por eles para trabalhar no Rap Festival, para criar essas ações de ESG dentro do Rap Festival. Então a gente ia fazer diversas ações, só que aí o Rap Festival, infelizmente, não foi para frente. A gente tem expectativa de que de que consiga ter no ano que vem, né? A gente não desistiu ainda. E aí eu fui o responsável, eu ia ser o responsável para cuidar disso. Então a gente ia fazer diversas ações. Segunda oportunidade foi o camarote da Portela, que foi um enredo desse ano, Um Defeito de Cor. Então fiquei responsável para trazer artistas negros para estar fazendo o camarote da Portela. Então, por exemplo, o Pandro, que é um artista de grafite, ele grafitou o camarote na temática do livro. Uma menina lá que fazia trança. A gente fez quadros da trança e tal. Criamos frases do livro. Enfim, criamos diversas ações para dentro do camarote. Foi um sucesso. E aí, infelizmente, eu não consegui fazer o Rap Festival, mas aí a minha grande oportunidade foi com vocês na Feijoada com Samba. Eu tenho muito orgulho disso. Assim, eu acho que só aconteceu porque vocês são jovens. Considero vocês jovens. Porque assim, se fosse um produtor mais velho daqui do Rio Grande do Sul, acho que talvez não aconteceria. Acho que vocês entenderam que o ISG também, além de ter práticas, né, que vão valorizar a Combo como agência no mercado, também é um investimento, que isso é um investimento, né? Hoje o Brasil passa por um momento que de 2020 a 2025 é a implementação do ISG no Brasil. De 2025 a 2030 a gente tem uma expectativa não, é real. O mercado vai cobrar todas as empresas e eventos e qualquer coisa que tenham essas pautas. Se não tiver, o mercado não vai botar grana. E temos a geração Z, que já está comprovado que é uma geração que não consome com bolso, consome com aqui. Então essa geração, ela só vai colocar o dinheiro dela e só vai frequentar lugares que tenham essas práticas. Então, tudo que eu estou falando aqui é o quê? O ISG hoje, principalmente para Feijoada com Samba, tem as práticas que a Paloma falou muito bem aqui, que vocês têm que devolver para o Rio Grande do Sul, para o estado de vocês, mas é um investimento. É um investimento que, com certeza, para o próximo ano, a gente traçou isso, né? A gente conversou e a gente falou assim, eu cheguei com milhões de ideias para vocês. E eu lembro que a Paloma falou assim, e você e a Paloma falaram assim, muito maneiras ideias, mas vamos fazer o que de fato a gente consegue fazer e consegue entregar. Por ano que vem a gente ter mais tempo, captar as empresas para estar apoiando as nossas ações, crescer mais. Enfim, então foi um pontapé, encarei aquilo ali como um pontapé. Agora que eu sou da Combo, eu vou cobrar mais barato pra vocês, tá? Então fica tranquilo. Obrigada. Eu nem entro agora, nessa pauta, mas mas assim, também tem que me dar uma porcentagem da feijoada também, tá? Tá, mas isso aí depois a gente discute depois. Mas assim, foi muito legal as ações. Ano que vem... Inclusive hoje tem, né? Isso aqui já vai ter ido no ar há milhões de anos, mas hoje tem Samba Solidário. O governador esteve presente. Adorou o nosso ônibus, que aí melhor a Paloma falar sobre a ação, que é o lugar de fala dela, mas adorou a nossa ação que a gente fez elogios, falou que depois queria conversar também sobre a Feijoada com Samba do ano que vem. A Lisiane já marcou uma reunião semana que vem para falar dos pontos positivos e negativos da ação que a gente fez. E, cara, eu acho que ano que vem tem tudo para crescer. Eu quero muito agradecer a oportunidade que vocês me deram para um cara de um outro estado, de um outro lugar,
pra estar fazendo isso. Eu lembro quando eu conheci a Paloma, realmente foi um momento assim, muito rápido, que eu já tava indo embora e ela já tava virando a Palova, né? Mas Hoje então, conhecida dele, né? exatamente. Então, foi uma parada assim que o William conectou e a gente já A gente acreditou muito nele, né? Porque ele só falou, vocês têm que se conhecer, a gente tá bom, beleza. Eu nunca dei meu número pra ninguém, não faz o menor sentido. Enfim. E aí, na verdade, ela pegou o meu número, porque eu tava sem telefone, né? É. E aí me mandou Isso aí. mensagem, falou Paloma, da Combo. Depois a gente marcou um papo. E assim, a gente realmente queria fazer um evento aqui. A gente vai fazer coisas juntos pro ano que vem. Já temos várias coisas pra fazer, inclusive aqui e no Rio. Mas, assim, agradecer muito essa oportunidade. Acho que isso também é legal também pra gente quebrar também um certo estereótipo que o Rio Grande do Sul tem, né? Então, acho que também vocês fazendo essa ação reforça muito o quanto o povo gaúcho é um povo que é diverso, assim como qualquer outro estado que vai ter pessoas ruins e pessoas boas. Qualquer estado é assim. Então, a gente colocar todo mundo numa caixa não vale, né? Então, acho que vocês deram um recado também, tanto pro mercado e pro Brasil. E assim, e agora a gente crescer e cada vez mais vocês me receberem aqui. Com certeza. Agora tu tem uma casa aqui, né? Duas, Com né? certeza. 3, sei lá quantas. Com certeza. Várias. Depois que eu vi, isso que eu ia falar. Nós vamos manter Eu aqui tava os falando da os minha, depois eu falei contatinhos, do Vinhas, aí eu lembrei de 7 que ele deve ter arranjado. Will, Mas é isso. eu que tenho alguma pergunta mais? Não 1h40. Caraca! 1h40. Pode deixar aqui. Então, cara, queria te agradecer mesmo, cara. Vim pra cá, conversar, abrir, né, teu coração, contar tuas histórias. Porque, como eu te falei lá no começo, é o que eu mais acredito, né? Que é a transferência de conhecimento. E eu vi um corte no TikTok ontem, um rabino judeu falando com o Thiago Nigro e tal, falando não sei o quê, falando do Holocausto e tal. É só assunto leve, né? E que durante as madrugadas do inverno europeu lá, os nazistas jogavam um cobertor para os judeus. Sei lá quantos judeus tinham lá dentro. E a pergunta do rabino pro Thiago Nigro foi assim, o que tu acha que o judeu fazia? Daqueles milhares que tinha lá, um ganhava um cobertor. Que ele se tapava e ficava sozinho, ou que ele repartia o cobertor com o máximo possível, que cada um pudesse ter um mínimo de contato para aquela sobrevivência. E eu tava só entendendo aquela história como assim, vamos repartir, né? E aí o Thiago meio que não sabe o que responder, e aí o rabino falou assim, eu falei com um rabino lá em Israel, que viveu o Holocausto, e ele disse que eu reparti o cobertor. E aí eu fiquei assim, isso foi ontem. Aí eu vi aquele corte, me emocionei assim, já fui pro meu armário, sabe? Já limpei minhas roupas assim, já fiz não sei o quê. Mas olha só, desculpa, te cortei. Não, vamos lá. Mas eu perdi um fio do Segunda Chance. Por que eu tava falando sobre liderança? Por que depois a minha saída quando eu comuniquei minha saída do Afro-Reg pro Segunda Chance, aconteceu uma coisa que eu não esperava que nunca fosse acontecer, ainda mais com eles. Todos eles choraram. Mas choraram, assim, tinha gente chorando de soluçar, de se trancar no banheiro. Não tô acreditando. Sabe? Até o mais linha dura, com o olho cheio. Foi muito emocionante pra mim. E aí por que eu tô falando isso? Porque é a prova de que eu fui um bom líder. Com certeza. Porque, os caras que já foram traficantes, os caras que tiveram do outro lado errado da vida, que são vistos como insensíveis, foram os caras que mais choraram com a minha saída. E assim, e poucas vezes eu vi eles abraçando pessoas assim, e todos eles me abraçaram, me deram um beijo. Então você vê assim que ali pra mim foi a parada assim, ali eu falei assim, eu fiquei muito mal, fiquei chorando por alguns dias, lembrando daquilo, mas eu falei assim, eu fiz um bom trabalho. Melhor elogio, com certeza. E a gente tem que fazer um segundo podcast pra eu contar as histórias do Zulu, Porra. da galera lá do Rio, do Renan. Inclusive, Inclusive, em primeira mão, o Renan me convidou pra estar à frente do Instituto Fábrica. A Fábrica agora vai ter um instituto que a gente vai fazer diversas ações sociais ao longo do ano, voltada para eventos. Que legal. Parabéns. Eu acompanho ele pela internet, pelo Instagram, e é um cara bem pra frente também. Então a mensagem que eu queria dizer era esticar o cobertor, não é só pela roupa, né, que me tocou na hora, mas é esticar o cobertor em tudo. E o podcast é esticar o cobertor nas ideias, na inteligência, nos conhecimentos, é propagar uma mensagem que nem a tua.
E eu fiquei com isso na minha cabeça. Tipo, cara, eu preciso esticar o cobertor em vários lugares. Preciso dar mais atenção pra minha família, talvez. Eu preciso ainda mais divulgar conhecimento, dar mais chance pra mais pessoas, sabe? A gente tem vários projetos que a gente nem divulga de novo, né? Tem a Natasha tá com a gente lá também. Enfim, tem muita coisa acontecendo. Acho que realmente a gente merece um segundo podcast pra gente falar mais ainda sobre projetos, assim, e como fazer. Ensinar a galera assim, meu, como é que faz o projeto? Fazer também, pô. Mais projetos, assim, e resolver pra galera assim, meu, eu tenho um evento pequeno lá, 200 pessoas, como é que eu ajudo? Cara, pega aqui, faz assim, assim, assim. É isso. Já fala com alguém, só de recolher lixo, recolher alimento e doar o alimento, cara, foi assim que a gente começou. Sabe, há 12 anos atrás a gente... Imagina a quantidade de famílias que vocês não mataram fome. Exatamente. E é isso. Eu Obrigado, cara. Queria te agradecer a topar a loucura, né? Quando a gente falou a primeira vez, a gente nem sabia que ia chegar aqui, era um sonho. Chegar nas 20 mil pessoas, era um sonho ter pautas sociais. Muito feliz de ter sido esse ano a pauta ser mulher. É óbvio, para mim é muito importante e os meninos vêm me apoiando nessa causa aí desde que eu entrei ali na Combo, então para nós é muito importante. Então, muito obrigada. Espero que ano que vem seja ainda maior, Eu né? volto esse ano ainda pro Soweto. É isso. 8/12. Você, Soweto, dia 8 de dezembro, aqui em Porto Alegre. Eu estarei aqui. Sei vocês. Veio uma legião atrás. Meu irmão, obrigado. Beijo. Valeu mesmo. Tá? Beijo, gente. Quem chegou até aqui, né, por favor, curta, compartilhe, comente. É o único jeito de vocês nos pagarem esse episódio e fazer também com que essa mensagem chegue para mais pessoas. Certo? Beijo gordo.